Olá, pessoal! Então, vamos falar de mais um bloco na nossa administração? Bem, dentro da nossa administração de materiais ou administração de uma forma geral, nós abordamos sempre o tema de curva ABC ou a regra ABC, né? Regra de Pareto. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da curva ABC, também dando a introdução da regra de Pareto. Essa ferramenta utilizada muito na priorização dos itens, das tarefas, priorização das coisas, tá ok? Fazendo ali uma escala do mais importante ao menos importante. Show de bola? Mas associado à quantidade também. Então, bacana. Isso aqui é o Mini Bruno Cafezão, trazendo pra gente a nossa classificação ABC. Joga na telinha. Olha só o que o Mini Bruno traz de expressão. Deem-me erros frutíferos, cheios de sementes, rebentando com as suas próprias correções. Podem guardar a vossa verdade estéril para vós mesmos, de acordo com Vilfredo Pareto, né? Até filosofei aqui agora. Deem-me erros frutíferos, erros que nós consigamos explorar, aprender. Bacana, cheio de sementes, rebentando com suas próprias correções. Ou seja, cálculos, normalmente, né? Ali a gente vai aprender com os erros. Sempre gosto de usar essa expressãozinha quando a gente fecha as aulas, né? Então, deem-me erros que eu consiga aprender. Coisa bacana. Vilfredo Pareto, vamos falar um pouquinho da sua ferramenta, mas antes, quero passar para vocês o seguinte. Bom, as nossas aulas, elas têm lá, tá aqui, ó, esse aqui é o espaço do aluno. Você vai lá, seleciona a aula, vai assistir sua aula. Bacana, então, essa aqui é a nossa aula de materiais, né? E aí ele tem um mecanismo de avaliação, os recursos ali no portal, no espaço do aluno, né? Então esse espaço do aluno acaba tendo esse recurso de avaliação e eu peço para que vocês façam as avaliações. Pô, tá gostando da aula? Vai lá, marca as estrelinhas, marca 5 estrelas, 4, 3. Professor, mais ou menos, ó, essa aqui eu não gostei não, ficou meio ruim a explicação, marca 1 e diz o porquê. A gente pode aperfeiçoar ali as nossas aulas. Perfeito? Então isso aqui é uma forma de estarmos sendo avaliados para justamente ampliar, melhorar as nossas aulas. Beleza? Mas agora eu vou falar um pouquinho de Pareto. Pareto, ele desenvolve a sua técnica, utilizada até dentro da área de economia, onde o objetivo era identificar onde está a distribuição do dinheiro, praticamente, das riquezas de um país. Então ele identifica que em termos de terrenos, posses, participação da riqueza, 20% de uma sociedade tinha ali 80% das posses de um país. E 80% da sociedade detinha 20% das posses de um país. Claro que a porcentagem exata não é essa, mas ali tornou-se a referência da regra 20-80, 80-20. Tá ok? Joga na telinha para a gente aprender um pouquinho essa história de Pareto. Olha lá, então aqui eu trago para vocês. Então esse princípio da curva ABC é elaborado inicialmente pela regra 80-20. Tá certo? 80% das posses são de 20% da sociedade. Então, ok. No fim do século passado, quando por volta de 1897, fazendo o estudo de distribuição de renda e riqueza. Ok. E aí, com base nisso, ele identificou a grande porcentagem de renda total, esses 80%, dentro de uma pequena parcela da população, os 20%. Então, aproximadamente essa porcentagem. Então, tranquilo aqui. E essa ferramenta tem se tornado útil para os administradores. Bom, a ferramenta 80-20, ela não é a curva ABC, tá certo? Ela é a base que gerou a curva ABC. Nosso objetivo aqui é falar de curva ABC, não necessariamente do 80-20. Então, o 80-20 servindo de base. Aí, o que seria o ABC? Vamos tentar pensar na classe média? Por exemplo, a classe A é essa classe alta que detém ali a maior parcela da riqueza do país, uma pequena classe. A classe média, uma classe intermediária. A classe baixa, uma grande parcela da população, detendo ali uma pequena porcentagem. Então, essa é a ideia do ABC. A gente ter alguém ali intermediário na nossa classificação, não apenas os extremos. Poucos com muitos e muitos com poucos. E um intermediário, classe média, por exemplo. Joga na telinha, vamos lá, dando continuidade. Então, com essa ideia, a gente vai tendo a curva ABC, tá certo? Então, o nosso enfoque aqui é falar da curva ABC. Ela acaba sendo útil e ampla nos mais diversos setores e diversos setores. Por exemplo, a gente pode aplicar o ABC
em gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão de processos, administração de materiais, administração de forma geral, administração de prioridades, de riscos. A gente pode usar o ABC em várias temáticas, perfeito? Da nossa administração. Joga na telinha, vamos lá? Então aqui só para dizer que é interessante a gente utilizar. A curva ABC é constantemente usada para avaliação de estoque, produção, vendas, salários e outros. Opa! Normalmente a gente aprende em administração de recursos materiais. Então, show de bola. Não se limita, mas utilizado normalmente lá. Aplicada pela primeira vez na General Electric por Dixie e através dos anos tem sido ferramenta útil, de fácil aplicação. Ok, dentro do controle do estoque. Show de bola. Bom, a metodologia. Gente, a metodologia vai depender da referência bibliográfica que você está utilizando. Sabe por quê? A gente tem como regra, na minha cabeça, por exemplo, eu uso assim, ó, o item A, 20/80, o item B é 30/15, o item C, 50/5. Mas se eu for jogar aqui na tela, olha lá. Então, dentro da prática, Dixie, por exemplo, ele identificou os itens A. Embora apresentassem apenas 8% dos estoques, correspondia a 75% do valor. Então, a porcentagem dele já não foi 20/80. Os itens B, representando ali 25% do estoque e somente 20% do custo, ou seja, do valor. E o item C, 67% dos itens do estoque e apenas 5% do valor. Então, se eu fosse associar a tabela aqui de Dixie, eu colocaria assim A, B e C, onde, cadê? O A, ele foi 8,75. O B, ele foi o quê? Cadê? 25,20. E o C, 67,5. Então, ó, uma porcentagem bem diferente do que eu falei. Por exemplo, 20,80 para o A, aí depois 30,15 e 50,5. A, B e C. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que, na prática, quando você coloca a ferramenta, não necessariamente vai atingir essa porcentagem. Isso é muito importante para a gente, sabe por quê? Porque algumas questões vai utilizar como referência os itens, por exemplo, 8%, 1%, 2%, ou a gente vai utilizar os valores, tá certo? Depende da questão. Se ela trouxer gráficos, se trouxer tabelas, aí a gente vai interpretar a tabela. Então, fazer questões de ABC não é simplesmente decorar isso daqui, é interpretar gráficos apresentados, planilhas apresentadas, beleza? Então, show de bola. Então, pode jogar na telinha. O grande mérito do uso da curva ABC é a classificação dos itens dentro de 3 categorias, o A, o B e o C, em vistas aos seus custos, valores e quantidades. Normalmente, a gente vai usar essas duas semânticas ali, esses dois temas de abordagem, beleza? Então, ótimo. Os itens e MIAs, mais importantes, são em pequenos números, que seria o A, e devem ser controlados rigidamente. Isso aqui é importantíssimo. Ó, os itens mais importantes, pequenos números, alto valor e controle rígido. Tá certo? Isso é possível, pois, visto, rapaz, às vezes eu estou digitando à noite, então, visto que um controle rígido é oneroso. Porém, o faremos sobre a variedade mínima, ou seja, pequenos itens, reduzida de itens sobre o qual o controle rígido atuará. Então, ok, beleza. E aí, a curva ABC é extremamente vantajosa porque se pode reduzir imobilizações sem prejudicar a segurança. Mais rigidamente o A, que mais? Mais superficialmente o C e o B, o intermediário. Outra questãozinha interessante às vezes vem no enunciado assim, ó, o item B, associado ao controle do item C, será rígido. Mas pera lá, associado ao controle do C. O item B, ele foi contemplado no controle do C. O item B, associado ao controle do C, será rígido. Não, será não, porque o C não tem controle rígido. O C é o controle mais simples que a gente tem. Quer ver a questão de controle? Controle seria assim, ó, concessionário. Vou numa concessionária de carro. Dificilmente eu saio com o carro sem pagar, tá certo? Mas facilmente eu saio com a caneta sem pagar. Ué, professor, por quê? Porque ninguém vai me controlar na saída da concessionária se eu estou levando a caneta ou não de um vendedor.
Agora o carro o pessoal vai controlar, beleza? Ou seja, o item A é o carro, o item C é a caneta. Então, essas são as características de controle. Controle mais rígido, controle mais simples. Quantas canetas não deve ter ali? Material de expediente, caneta, papel, o que mais? Copo, açúcar, sei lá, aqueles negocinhos de mexer, é cheio dessas coisas, né? Então isso tem muito. Se você pegar um, ninguém vai nem perceber. E não vai dar, assim, efeito significativo, impacto significativo. Carro não, se você pegar um, o pessoal vai perceber de imediato, beleza? Então, brincadeiras, joga lá na tela. Vamos lá. Então, é essa a ideia da gente fazer essa classificação em A, B e C, até para definir controles, ok? Show de bola. Aqui já é uma questãozinha para a gente brincar. A metodologia de cálculo da curva ABC vale-se do princípio de Pareto. Olha só que interessante. Dessa forma, os produtos de um estoque são classificados e priorizados de acordo com a sua própria demanda, ou seja, a sua própria utilização, seu próprio uso ali na nossa administração, beleza? Então deriva-se da curva de Pareto, certinho, da regra 80-20, com isso a gente tendo 3 classes, ou seja, inserir uma nova classe, porque a curva de Pareto, né, a técnica de Pareto era apenas 2 classes, ok? Então deriva dessa daqui e a gente prioriza, classifica e prioriza, item A, B e C, de acordo com a demanda. Ou seja, ele não falou que foi itens e custos, tá certo? Mas de acordo com a demanda de utilização desse item. A gente vê, na hora que montar, a demanda a gente vai usar como referência. Então, ótimo. Outra questãozinha, isso aqui, várias técnicas. Ó, eu já vou nas técnicas, né? Curva ABC, o que a gente está explicando, diagrama de Pareto 80-20. Muitas questões chamam a curva ABC de regra de Pareto, tá certo? Cuidado. Na prática, a gente sabe que é diferente, na teoria também, né? Teoria e prática são 2 ferramentas, mas nas provinhas às vezes fazem, ó, aqui, ó, curva curva ABC ou diagrama de Pareto. Mas pera lá, um ou outro? Então vamos ver, né? Just in time, sistema ali de pedido conforme a necessidade, então o cliente que puxa a produção. Sistema PEPS ou EPS, classificação de materiais também, quer dizer, avaliação de materiais. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai. Então isso aqui é avaliação de materiais. PERT, isso aqui é associado a cronogramas, né? Então, gráfico de Gantt também, cronograma. Gestão de projetos, a gente aprende essas técnicas aqui. Então vamos lá, jogando no enunciado agora. Olha o que ele pediu. A administração de recursos materiais caracteriza-se pelo conjunto de processos desenvolvidos dentro de uma organização destinados ao suprimento de maneira sistemática e ao contínuo abastecimento de materiais solicitados para o desempenho de atividades comerciais ou produtivas. O objetivo é entregar os produtos no tempo ideal, na quantidade necessária e na qualidade adequada. Uma ferramenta bastante utilizada no controle e gerenciamento de materiais de estoque classifica os itens com base na sua importância para a geração de receita. Ó, já está priorizando ali, receita e lucratividade de uma empresa. Ótimo. Dessa maneira, os itens classe A parte do agrupamento de uma pequena porcentagem dos itens responsável por uma grande parcela de receita bruta ou lucro da empresa. Cada empresa possui seu percentual específico, mas normalmente 20% dos itens estão classificados nesse grupo. Esses itens são normalmente por 80% do faturamento. Tal método é conhecido como ABC. Ele citou até a classe A, 20-80, então ficou fácil. Mas lembrando, a gente sabe que a curva ABC são 3 classificações, 3 categorias, e a de Pareto são só 2 categorias, tá ok? Então, curva de ABC ou diagrama de Pareto. Vou marcar essa questão, pode jogar na tela. Não vou brigar com a banca com uma questão simples, né? Fácil. Beleza. A metodologia de cálculo da curva ABC vale-se do princípio de Pareto. Dessa forma, os produtos são... isso aqui a gente fez agora, certo? Tá repetida. Beleza, ó. Aqui as porcentagens. De acordo com o teórico, tá certo? De acordo com o livro que eu vou utilizar, porcentagens específicas. E aí a sua questão vai valer do elaborador. Qual referência ele está utilizando? Por exemplo, Hamilton Pozo, ele coloca assim, 20-80, 30-15, 55. Eu uso essa daqui muito em referência nas questões como um todo, tá ok? Francischini, Paulino Francischini e Floriano do Amaral Gurgel já coloca de 10 a 20. De 70 a 80, de 30 a 40, de 15 a 30, de 50 a 70, de 5 a 15. Significam que eles acabam aplicando estudos de caso, tá certo? Quando ele coloca de tanto a tanto, para mais ou menos,
de tanto a tanto mais ou menos. Então isso aqui, nos seus livros, vem esses estudos de caso. Coloca ali na prática, né? Na empresa tal deu isso, na empresa tal deu isso. Então, na prática, funciona o item A mais ou menos entre 10 e 20, o item B mais ou menos de 30 a 40, dá uma certa flexibilidade, ok? Arnold, eu gosto muito do livro dele também, e ele traz 20, 80, 30, 15, 55. Isso porque eles estão sendo mais didáticos, aqui usando estudo de caso. Ok, Paulo Sérgio Gonçalves, ele não fala quantidade. Algumas questões a gente resolve inclusive dessa forma. Então, tem questões que eu não vou definir quantidade de itens, eu vou olhar os valores. Até 75, de 75 a 95, de 90 a 100. Ou seja, aqui 10%, aqui de 75 que daria entre 25 até uns 15%, né? Então, entre 25 e 15, tá certo? Aí depende ali como você está fazendo. Também prática e trazendo ali referências de valores. Viana, 5,75, 20, 20, 75, 5. Então, às vezes, alguns livros, algumas questões vão trazer o Viana. Dias também, 20, 30 e 50. Viana, por exemplo, definindo apenas quantidade. Joga na tela, visualiza aí. Professor, então, quer dizer que tem várias formas de chegar na mesma teoria? Exatamente. Só para reforçar. Pozo, eu utilizo muito ele como referência, Arnold também, tá certo? Essas referências mais didáticas. Que mais? O Paulo Gonçalves, né? Paulo Sérgio Gonçalves, apenas valores, dias, apenas quantidade. E Viana, tá aqui, a porcentagem também de quantidade e valor. E bem divergente da que a gente aprende normalmente, tá ok? Depende da referência bibliográfica, depende da questão. Como eu falei para vocês, não é decoreba, é compreensão. Saber aplicar a técnica de Pareto. Perfeito? Ou a curva ABC. Joga na telinha, vamos lá? Olha só. Então agora, uma questãozinha. Em relação à metodologia de cálculo da curva ABC, os materiais classe C representam em torno de 50% dos tipos, ou seja, 50% itens, mas somente 10% da demanda. E 10% demanda. Bom, na minha concepção, 10% de demanda estaria aos tipos de produtos, as quantidades. Ele não falou custo, e normalmente a gente joga quantidade e valor, tá certo? Na minha concepção, eu não posso confundir isso daqui com valor, porque não seria valor, tá mais para tipos de produtos. Então, com isso, 10% maior quantidade representando um valor baixo, tá certo? Um valor baixo. Então aqui o nosso item ele fica errado, porque, na minha opinião, ele deu uma redundância, tipos com demandas. Ou seja, tipo e demanda seria a mesma coisa, e o custo, que normalmente a gente utiliza. Aí ficou meio complicado, tá certo? Professor, e se porventura tivesse colocado valor? Se tivesse colocado valor, então, mas somente 10%, somente poderia matar a questão também. Somente 10%? Olha lá, eu vou voltar nas teorias. De acordo com Viana, 75,5. De acordo com Paulo Sérgio, ele não determinou a quantidade. De acordo com Dias, 50% da quantidade, não determinou o valor. De acordo com Arnold, 55, não é 50-10. De acordo com Paulino, Floriano, de 50 a 70, de 5 a 15. E não falou 50-10. E de acordo com Pozo, 55. Ou seja, mesmo que colocando ali valores, qual é a referência que ele está usando? Porque esse aqui foi uma afirmação. Somente 10% da demanda. Não tem variação? É exato esse cálculo? Também não seria exato esse cálculo. Perfeito? Então, nós poderíamos desconsiderar pela afirmação absoluta, somente, essa aqui, 50% vai dar 10. Seria isso? Ou a redundância. 50 tipos, 10% de demanda. Então, poderia ser, eu sei, mas para mim ficou meio redundante, tá ok? Beleza, beleza. Errada a nossa questão. Olha outra situação aqui hipotética. Joga na telinha, vamos lá. Na nossa situação hipotética, ele fala assim,
Depois de determinada empresa manter estoque médio de todos os itens de matérias-primas por 4 meses, ela decidiu reduzir esse tempo para 2 meses. Ok. No que tange aos itens da curva ABC, exatamente aqueles que permitem maior redução possível nos valores financeiros são os itens C. Espera lá, vou usar a referência que eu gosto didaticamente de explicar. A referência didática que eu gosto é essa, quantidade, valor. É 20, 80, 30, 15 e 55. Significa dizer que se eu quero reduzir uma maior redução de valores financeiros, eu tenho que trabalhar com qual item? C? Mas, gente, C só trabalha 5% do nosso valor. Quem tem a maior parcela em termos de valor é o item A. O item A que tem uma grande participação em termos de custos. Perfeito? Então, o item A ficaria aqui a nossa referência, não o item C. Porque o item C é o de menor valor financeiro e ele quer maior redução. Aqui não vai reduzir quase nada, de 5 para 4. Olha aqui, aqui não. Qualquer coisinha que eu mexer aqui, ó, 80 para 60, ó. Então, legal. Então, associado a custo, o item A. Por isso, a nossa questão ela fica o quê? Ela fica errada. Perfeito? Questãozinha simples. Questãozinha tranquila. Eu estou só interpretando, ó. O item C é o mais barato, o item A é o mais caro. Se eu quero melhorar a relação de custo, eu vou trabalhar com o item A. Beleza, beleza. Olha lá outra questão, joga na tela, vamos lá. Então, outra questãozinha aqui para a gente brincar. Considere que a área de suprimentos de determinada entidade integrante da administração municipal aplique para fins de administração gerais a ferramenta conhecida como curva ABC. O que significa que enfatiza? Vamos lá. A gestão dos itens que apresentam maior valor de demanda e importância financeira. Então, maior valor, maior importância, ok? O controle com base na perecibilidade dos seus itens e no fluxo de reposição. O grau de criticidade que a ausência do item gera para as áreas operacionais. Redução de custo com ênfase na reposição dos itens de menor impacto financeiro. A identificação e escolha de apenas 3 categorias, A, B e C, de materiais para otimização de gestão. Ficou melhor. Por quê? Na letra A, resumiu, ele colocou ali dos itens que apresentam maior valor de demanda, maior importância? Não. Tá certo? Não seria só o item A, ele classifica em 3 categorias. Na B, perecibilidade, C, criticidade e D, redução de custo dos itens de menor impacto financeiro. Seria de maior impacto, né? Parecendo questão linha anterior. Pode jogar na tela, confere lá comigo a nossa resposta. Então tá aqui, ó. 3 categorias, quais são? A, B e C. Não apenas uma, que aqui foi de maior valor. Perfeito, então. Show de bola, show de bola? Vamos lá. Agora, a gente vai aprender a montar a curva ABC. Como essa montagem demanda um pouquinho mais de tempo, sabe o que a gente vai fazer? Fazer uma pausa, tomar um cafezinho e eu volto aqui a pouquinho para a gente avançar nessa curva ABC. Beleza? Então, eu encontro vocês daqui a pouquinho. Até logo.